Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu estava relutando aqui dentro do meu coração, dentro do meu íntimo aqui, para não ter que gravar esse vídeo. Eu não gosto de ter que falar sobre pastores, sobre outros líderes evangélicos, mas o que foi noticiado essa semana a respeito dos áudios que vazaram, e eu vou falar para você daqui a pouquinho sobre esses áudios que vazaram, né, e que de algumas palavras de baixo calão do Silas Malafaia. Eu quero falar um pouco sobre isso e com muito pesar no meu coração, mas eu preciso alertar você, eu preciso alertar e abrir os teus olhos com relação ao que está acontecendo. Você como um cristão, você como um evangélico ou católico, mas você cristão, você precisa ter clareza do que está acontecendo. Então, veja bem, vamos lá. O que aconteceu foi que na semana passada, Silas Malafaia, chegando de Portugal, ele foi parado no aeroporto do Galeão ali, pela Polícia Federal, e ali mesmo ele foi abordado, prestou esclarecimentos e teve que ceder o seu passaporte. Nós sabemos que ele está sendo investigado pela Polícia Federal. Agora, por que ele está sendo investigado pela Polícia Federal? A Polícia Federal está investigando o Silas Malafaia. Investigado é uma coisa, ele cometeu algum crime? Tem alguma prova? Não. Ele foi pego com dinheiro? Ele cometeu alguma corrupção? Não. Agora, que ele tem posicionamentos fortes, que ele é um líder religioso evangélico e que as suas palavras repercutem principalmente no meio evangélico, no meio gospel, isso é uma verdade. Ele, durante muitos anos, que ele se manifesta através da televisão, através agora das redes sociais, e ele tem uma multidão que o acompanha e o segue, e segue os seus posicionamentos. E ele é declaradamente apoiador do Bolsonaro e da sua família, e tem feito algumas manifestações, inclusive já se prepara uma manifestação para o dia 7 de setembro que vem aí, trio elétrico na Avenida Paulista, defendendo ali os movimentos de direita, os direitos da família e defendendo também a liberdade para Bolsonaro e para todas aquelas pessoas que estão sendo julgadas pelo STF. E ele é um crítico ferrenho da esquerda e principalmente do sistema do STF, sobretudo na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Então, o pastor Silas Malafaia, nessa semana que se passou agora, vazaram alguns áudios aqui. Eu quero falar de alguns trechos desse áudio para você, onde ele estava xingando alguns palavrões. Pessoas se escandalizaram, né, com relação a alguns palavrões que foram ditos ali. Agora eu quero que você, só contextualizar você aqui para que você entenda o que está acontecendo. No mesmo dia, né, um dia anterior, o Alexandre de Moraes, através daquela lei Magnitsky, ele teve os seus cartões de crédito internacionais bloqueados. E em retaliação ele solta esses áudios, né, que entre aspas comprometedores, mas que ali afere o artigo da Constituição, o artigo 5º da Constituição, que é o direito de liberdade de expressão. Ele solta algo sem permissão na mídia e vaza, né, esses áudios para que colocar o povo evangélico contra o pastor Silas Malafaia. E muitas pessoas, né, na mídia nessa semana disseram, né, que pastor é esse? Como que esse homem tem coragem de fazer isso, de falar isso? E aí eu quero trazer para você aqui alguns relatos aqui de palavras que ele realmente falou ali. Mas eu preciso de trazer para você aqui à luz que esse áudio de uma gravação telefônica nada mais é do que um áudio privado, gravado numa conversa entre duas pessoas num local privado. Primeiro, não poderia ser vazado essas conversas. Segundo, o teor dessas conversas, ele foi gravado num local onde as pessoas estavam numa informalidade. E agora a pergunta que eu quero trazer para você e a reflexão que eu quero trazer aqui. Ele poderia ter falado daquela forma? Num primeiro momento, eu vou concordar com você e dizer não,
De forma alguma, um líder com a bagagem que ele tem, com o know-how que ele tem, a estrutura que ele tem, a mídia que ele tem, ele nunca poderia ter feito isso, nem num ambiente informal. Portanto, qual de nós que nunca disse essas palavras, olha essas palavras, babaca? Será que você é muito crente, você é muito religioso, você é muito santo e você nunca disse essa palavra babaca? Talvez no momento de nervosismo, no momento em que você deu aquele tropeção, em que você ficou muito nervoso com alguém, ou que você foi fechado no trânsito, será que você nunca disse essa palavra babaca? Outra palavra que ele diz, merda. Será que você nunca disse essa palavra merda? Então ali o que a gente observa é que nós não podemos fazer aqui julgamento do pastor Silas Malafaia. Eu posso até não concordar com algo que ele pensa ou que ele acha, o posicionamento dele político, mas o fato é que ele é um homem de Deus, um líder. Irmãos, e eu tenho que declarar para você que eu fui muito abençoado, eu sou muito abençoado com a vida do pastor Silas Malafaia. Quantas vezes, quantas mensagens dele eu ouvi e eu fui tocado, e eu fui impactado. E quando eu vejo um homem desse se levantar numa nação como o Brasil, e ele que não cometeu crime nenhum, e aí a Polícia Federal investigando ele, e agora traz à tona, eu fico pensando aqui comigo, será que essa não é uma forma que eles estão criando para colocar o povo evangélico contra o próprio povo evangélico? Quantos líderes evangélicos estão sendo perseguidos? O pastor Silas Malafaia não é o único. Quanto os líderes das grandes igrejas estão sendo perseguidos. Se eles devem, irmão, eu não estou querendo aqui passar pano, eu não estou querendo aqui fazer aqui algo que não. Se eles devem, eles vão pagar, mas que eles são referência nessa nação, eles são referência de evangelho, e se minar o líder, mina também todo o povo evangélico, e hoje nós somos mais de 40% da população brasileira. Nós decidimos tudo nesse país se nós estivermos unidos. Agora, nós não podemos nos dividir. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 1, no capítulo 7, no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E porque repares tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o teu argueiro do teu olho, tendo a trave no teu olho? Então nós não podemos ficar julgando, porque nós também somos falhos. E o próprio pastor Silas Malafaia, ele foi na rede social e pediu perdão. Ele pediu perdão e ele falou: irmãos, me perdoe, eu sou falho. E quem não é falho, atire a primeira pedra. Nós precisamos estar unidos. Nós vamos aparar as nossas arestas internamente, mas nós não podemos nos levantar contra os homens de Deus, as mulheres de Deus, e nós não podemos fechar os nossos olhos para as mazelas que estão acontecendo no INSS, para as corrupções. Nós não podemos fechar os nossos olhos como os cristãos da adultização de crianças, da sexualização das nossas crianças, esses temas que são pautas que hoje nós precisamos ficar com os nossos olhos atentos. Eu e você, que somos servos de Deus, que somos filhos e filhas de Deus, não podemos esquecer essas coisas que estão acontecendo e perdemos o foco. O que realmente querem é fazer com que a gente comece a olhar para o lado, ao invés de olharmos para o que realmente importa. Vamos olhar ali, vamos ver o que o pastor Silas falou, vamos ver ali o palavrão, nossa, ele não podia ter feito isso, é por isso que eu não... E aí começa-se um monte de julgamento, e nós não podemos perder o foco, o tanto de coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Fique atento, você é sábio, você é sábia, você é uma pessoa escolhida por Deus nesse tempo para fazer a diferença. E não é sábio se levantar contra o homem de Deus. Se você concorda com esse vídeo, me diga aqui nos comentários o que você acha. Você acha que a postura dele foi certa? Você acha que o que estão fazendo com ele é certo? E você me diga aqui no comentário. Eu não quero tomar juízo de valor, mas eu quero que você me diga qual é a tua opinião com relação a isso. Agora, muito cuidado para não se levantar contra o ungido de Deus. Davi não se levantou contra Saul, homem de Deus, e a Bíblia diz: ai daquele
que se levanta contra um ungido do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.